na parte de segunda-feira. Padrão de salvação. Padrão de salvação. São dois eventos salvíficos que se destacam nos escritos de Moisés. Esses dois eventos registrados por Moisés, primeiro foi o dilúvio, que é um padrão de salvação. Deus proveu um meio para salvar Noé e a sua família. Deus proveu a construção da arca, Deus os conduziu para dentro da arca, Deus cuidou deles. A libertação de Israel da escravidão egípcia e o livramento de Noé e a sua família do dilúvio são os dois eventos salvíficos de destaque nos escritos de Moisés. Ambos apresentam percepções sobre a ciência da salvação, mas o Êxodo especialmente apresenta o padrão básico, muito mais completo. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6 e os versos 6 e 7. Êxodo capítulo 6 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Quando Deus diz aqui no verso 6, Eu sou o Senhor, é o YHWH, é o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Queridos, aqui está a revelação do amor de Deus, propondo a Israel a libertação. Quando Deus fala resgatar Israel, ele literalmente disse: eu agirei como o parente que resgata, ou Goel. A palavra resgatar no verso 6 se refere ao costume do qual um membro da família comprava de volta ou resgatava o outro, especialmente quando esse membro estava em condição de escravidão por motivo de dívida ou quando ainda estava para entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo, mas agora Deus era o parente de Israel, seu parente redentor, o resgatador. Jesus Cristo veio para nos resgatar e dar a sua vida, pagou o preço da nossa salvação, do nosso resgate, com o seu próprio sangue. Abra a Bíblia também em Marcos capítulo 10 e o verso 45. Marcos capítulo 10 e o verso 45. Aqui nós lemos: Porque o Filho do Homem também veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate é algo que Jesus Cristo fez por você e por mim, algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Leia também primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Ele proveu salvação para todos. Todo aquele que quiser, venha. Quem ouve, diga vem, e quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deus proveu salvação a todos, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E agora, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus proveu um mediador, um resgate e um mediador entre nós e o Pai. Jesus Cristo é aquele que é o nosso mediador. Não existem santos na terra como mediadores. Queridos, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E agora diz o verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele se deixou sacrificar. Ele deu a sua vida. Jesus disse: eu dou a minha vida por mim mesmo e torno a tomá-la. Ele não foi forçado a morrer na cruz. Ele decidiu morrer na cruz. Ele decidiu resgatar-nos.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você pode ler também Apocalipse capítulo 5 e o verso 9. Apocalipse capítulo 5 e o verso 9. Aqui nós lemos: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue homens de todas as tribos, línguas e povos. Em Êxodo capítulo 3, verso 8, Deus disse que ele desceu para resgatar Israel. Esse é um verbo hebraico comum para designar a interação de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós estávamos na terra. Somente quando Deus desceu à terra, encarnou, ele pôde nos resgatar. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, pudemos ser resgatados. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Quando ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, era o verbo sendo feito carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós 33 anos. E vimos a sua glória. No rosto de Jesus estava o sorriso do Pai. No olhar carinhoso de Jesus estava o olhar do Pai. Naquelas mãos que curavam os enfermos, naquelas mãos que multiplicavam os alimentos para os necessitados e famintos pecadores, estava ali a revelação do amor do Pai. Por isso diz aqui: e nós vimos a sua glória. A glória do Pai estava estampada na vida de Jesus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O padrão da salvação é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou carne. Jesus Cristo é a graça personificada. Uma vez eu ouvi um pregador que descuidadamente falou que Jesus Cristo precisava da graça divina para viver. Não, queridos, Jesus não precisava da graça, ele é a graça. Ele é a graça personificada. Jesus Cristo é a minha graça que me resgata. Jesus Cristo é aquele que desceu, que se fez um de nós e que nos transportou para o reino da sua glória. Jesus Cristo desceu, viveu entre nós, tornou-se um de nós para todo sempre. Aleluia!